Em sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a aprovação pelo Senado do PL das fake news, conhecido como PL da censura. Bolsonaro lembrou que o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o projeto sofreria alterações na Câmara e enfatizou que cabe ao presidente a possibilidade do veto. Bolsonaro lembrou que sua posição sobre a censura de redes sociais é conhecida. O presidente disse: "Sou extremamente favorável à liberdade total da mídia. Não podemos admitir a censura aqui, pelo amor de Deus." Bolsonaro também apontou que as gigantes do setor, Facebook, Google, Twitter e WhatsApp, deram um parecer técnico contrário ao projeto. O presidente resumiu: "Do jeito que se apresentou o projeto até o momento, não tenho como não vetar." E acrescentou: "Muita gente fala de liberdade da boca para fora, mas aprova projetos que cerceiam a liberdade." Bolsonaro lembrou que já existem meios legais para coibir excessos. O presidente disse: "Se eu me sentir prejudicado, posso entrar na justiça. Agora, jamais querer censurar a mídia para me proteger. Quando se fala em democracia é uma coisa, quando se exercita é outra." Mais adiante na live, o presidente voltou ao assunto, respondendo a uma pergunta feita pelo jornalista Guilherme Fiuza ao ministro Rogério Marinho. Marinho disse que há quem tente resolver seus próprios problemas, reduzindo a liberdade dos cidadãos, e lembrou: "Sempre fui vítima de fake news e nem por isso estou me insurgindo contra a liberdade de imprensa ou de quem quer que seja." Bolsonaro lembrou que as mentiras antecedem em muito as redes sociais e que são, por muitas vezes, ferramentas da esquerda contra políticos e cidadãos de direita. O presidente lembrou episódios em que foi vítima de mentiras e disse: "Mas não é por isso que eu vou querer censurar as redes sociais. Com todo o respeito que tenho ao parlamento, chegando a mim, vou fazer uma consulta popular para ver o que deve ser derrubado. No que depender de mim, liberdade total nas redes sociais." Assista. Vamos lá? PL da fake news. Está lá no Senado, está votando os destaques. Eu quero dizer a todos aqui que o próprio presidente da Câmara falou que o projeto, uma vez aprovado no Senado, ia sofrer alterações na Câmara e cabe a mim sempre, né, a possibilidade de veto. Isso é natural. Eu veto, o parlamento mantém ou derruba o veto. Isso é natural. Tá? Mas, logicamente, você só sabe a minha posição. Eu sou extremamente favorável à liberdade total da mídia. Até dessas tradicionais que vivem dando pancada em mim o tempo todo, não tem problema. Eu acho que tem que continuar batendo, não estão batendo tanto, eu só estou crescendo, continue batendo, sem problema nenhum. Agora não podemos admitir a censura aqui, pelo amor de Deus. E mais ainda, só curiosidade, né? Curiosidade. Temos aqui uma análise, não vai dar para ler tudo isso aqui, são várias páginas, onde Facebook, Google, Twitter e WhatsApp fazem um parecer contrário a esse PL. E digo mais, né? Hã? Um parecer técnico. Digo mais, foram 44 senadores que votaram aí favorável ao projeto. O pessoal está apanhando aí muito nas mídias sociais. Eu conversei com um senador que votou favorável. Ele se desculpou, falou que havia se equivocado, que foi um voto eletrônico, né? E votou erradamente. Se porventura tiver um veto, porventura, se o projeto chegar bom, a gente sanciona. Agora, se chegar como se apresentou até o momento, a gente não tem como não deixar de vetar. E mais ainda, em se passando na Câmara, que eu acho difícil, mas se passar, como a gente pode publicar o projeto, né, ainda, porque eu tenho 15 dias para sancionar ou vetar, e daí o pessoal vai, a opinião pública vai dizer qual artigo deve ser vetado e qual não deve ser vetado. Porque, afinal de contas, quando se fala em liberdade de expressão, se fala em democracia. Muita gente fala democracia da boca para fora, mas aprova projetos que cerceiam a liberdade de imprensa. A gente não pode admitir isso aí. Eu duvido qual cidadão no Brasil é mais criticado na internet do que eu. Com apelidos, um montão de coisa. Se eu me sentir prejudicado, eu posso entrar na justiça, né? Calúnia, difamação, o que mais aí? Injúria, tá? Agora, jamais querer censurar a mídia para me proteger. Já da minha parte, quando se fala em democracia é uma coisa, quando se exercita é outra. Outra pergunta aí, filho. Sim, senhor. Agora do Fiuza. Fala, Fiuza. Para quem que é? Ministro Rogério Marinho, a sua atuação na reforma da Previdência foi fundamental, entre outros motivos, porque o senhor ajudou a explicar a reforma.
através das redes sociais. Por isso eu gostaria de lhe fazer uma pergunta sobre as redes sociais, especificamente sobre esse projeto de lei das fake news, que procura aí, digamos que, instituir uma verificação da verdade na internet. Qual a sua opinião, ministro, sobre esse projeto de lei que foi aprovado no Senado e agora vai ser apreciado pela Câmara dos Deputados? Posso falar daqui? Pode falar. Ô Fiuza, boa noite a você também. Mais alto, senhor. Boa noite a você também. Obrigado aí pelo questionamento. Eu acho que esse é um momento importante para o país, né? Nós estamos vivendo aí um momento em que as pessoas tentam resolver problemas através de um projeto de lei que impede a manifestação livre de outras pessoas. A exemplo do presidente, claro que guardadas as devidas proporções, eu praticamente fui destroçado por fake news, né? Porque conduzi a reforma trabalhista como deputado na Câmara Federal e quando fui candidato à minha reeleição, né, eu praticamente não tive como me defender no meu estado porque fui acusado de subtrair direitos dos trabalhadores, quando todos os direitos dos trabalhadores estão preservados no artigo 7º, em 34 incisos da Constituição brasileira. E nem por isso eu estou me insurgindo contra a imprensa ou contra a livre manifestação de quem quer que seja. Eu aprendi que desde cedo, né, que o contraditório ele é extremamente saudável, ele é uma demonstração da vitalidade das instituições como um todo. Então, se eu estou chateado ou resignado, não concordo com determinada opinião, o campo adequado para que eu a contradite vai ser a minha voz, a minha palavra ou, eventualmente, também utilizar o mesmo instrumento que é a própria rede social ou algum outro veículo de imprensa. Ô Fiuza, pela tua idade você vai se lembrar muito bem. O ano era 2002. Nós votamos uma pequena reforma trabalhista. O ministro do Trabalho era o Francisco Dornelles, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu votei favorável. A internet não tinha o que nós temos hoje, não tinha Zap, não tinha muita coisa, mas existia a internet. E eu e muitos parlamentares, nós fomos arrasados na internet, porque eles diziam que nós votamos para acabar com o 13º, fundo de garantia, exatamente, hora extra, licença coisa. Gestante. Tá? Nós votamos para acabar. E não tem como acabar isso, porque está no artigo 7º da Constituição. Nenhuma emenda à Constituição você pode acabar com isso. Então, o que era flexibilizar, por exemplo? Licença gestante, você poderia parcelar. Tá? Entre tantas outras coisas, você poderia parcelar, gozar mais tarde aquele benefício. O 13º, você podia antecipar o 13º de comum acordo com o patrão. Tá? Então, nós fomos massacrados com esse projeto de lei que fazia uma reforma trabalhista, mas a esquerda, e a esquerda panfletava em escolas, usou muito a escola, ensino fundamental, outdoor, cartazes colados nas ruas. Lá no Rio de Janeiro, o primeiro que apareceu no retrato era eu. Então eu fui um dos sobreviventes de 2002. Depois tivemos com o Fernando Henrique, 2017, né? Não, 2017 já foi Temer. Foi Temer, 2017. Nós votamos uma reforma trabalhista semelhante àquela. Eu votei novamente favorável. Tá? Tive 500 mil votos, foi um recorde de votação minha no Rio de Janeiro. Mas eu não foi recorde não, porque eu votei, foi lá. Não, eu vim candidato a presidente. E o Marinho sofreu muito no Rio Grande do Norte, porque a esquerda, os sindicatos... Dizendo exatamente a mesma coisa. Quer acabar com o fundo de garantia, com o 13º, enfim, com todos os direitos. Lamenta esse tipo de... Agora, não é por isso que eu vou querer censurar as mídias sociais. E digo mais, com todo o respeito que eu tenho ao parlamento, é o jogo democrático. Se for aprovado na Câmara, chegando para mim o projeto, eu vou fazer uma consulta popular, o que deve ser vetado ou não. E a gente vai vetar, e depois o parlamento pode, se entender que tem que ser derrubado o veto, esse faz parte da regra do jogo. Agora, no Senado, passou com 44 votos. Seria a maioria simples, né? Agora, para derrubar o veto, teria que ter 41 votos, né? Não. E se com 44 passou o projeto, já tem um senador que falou que se vetar ele vai manter o veto. Se mais três senadores resolver votar para manter o veto, o que nós vetamos será mantido o veto. Então, para mim, o que depender de mim, liberdade total nas mídias sociais. Inclusive por ser criticado, né?
Porra, ninguém sofre mais crítica do que eu. Eu duvido que. Durante a campanha, olha só, eu era chamado de homofóbico, racista, fascista, xenófobo, não gosto de nordestino. Pô, tudo em cima de mim, tá? O PT mesmo, suas inserções na televisão, aparecia uma menina lá que tinha uma suástica marcada na barriga, né? E o PT dizia que foram bolsonaristas que fizeram aquilo, depois fizeram uma perícia e viram que ela mesma fez, ela permitiu que fizesse, pela profundidade dos cortes. Um tremendo fake news, tá? Sobrevivemos a tudo isso daí. E cada vez mais a população está se inteirando, entendendo, e de imediato já sabe que é fake news, tá? E tudo bem. Agora, eu estou sendo julgado por vários processos pedindo a cassação da chapa no TSE. Diz que o processo, olha só, Fiuza, diz que o processo mais complicado é que eu teria, né, impulsionado o Zap em massa por ocasião das eleições. Eu pergunto para você, Fiuza, você recebeu no teu telefone, né, aí algum Zap de alguém desconhecido que tinha a ver com as eleições de 2018, que fez você mudar o teu voto para mim, para o Haddad, para o Alckmin, para o Ciro? Eu não recebi, eu acho que ninguém aqui recebeu. E eu estou recebendo uma acusação dessa, que seria a acusação mais grave para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Foi arquivado por 7-0, uma outra acusação no TSE, que eu teria patrocinado o outdoor por todo o Brasil. Além de eu estar hospitalizado, nós arrecadamos 4 milhões de reais, gastamos 2 devolvi para o partido. Não tem cabimento. O TSE é obrigado a discutir esse assunto e votar. Mas são coisas que a gente, lógico, se preocupa sempre, qualquer processo contra a gente se preocupa, né? Que é um tribunal eleitoral e, por vezes, um ou outro ministro quer ter um voto, quer dar um voto político, né? Nós sabemos que não pode ser assim, mas é um ser humano. Eu acredito na absolvição, no arquivamento de todos esse processo do TSE, até pela qualidade dos ministros que estão lá. Mas, fake news. Pessoal, se pegar meu telefone aqui, o que eu recebo de meme, de brincadeira de todo mundo, até de mim mesmo, não está no gibi, tá certo? Eu queria até ler alguns aqui, mas não vou ler para não polemizar aqui, tá certo? Mas faz parte do folclore, pô. Tem piada comigo ali que eu morro de rir, pô. Tá a minha cara lá, me comparando com tudo quanto é coisa de gente ali. Tá eu como gafanhoto. Tá eu, tem um... Claro que eu sou o cara que espanta o gafanhoto. Tá certo. Não, mas tudo bem. Ele espantou o Paulo Guedes aqui. Espantou o Paulo Guedes. Tá. Então faz parte do folclore. Não podemos nos render ao politicamente correto. Não pode isso, não pode aquilo. Cuidado que você vai falar. Já falaram em racismo reverso. Eu não sei o que é isso, meu Deus do céu. Racismo reverso. Eu tinha ouvido uma mulher falando na televisão, eu toda séria, quando aquele cara fala eu não sou racista, é porque ele é racista. Eu não entendo. Confesso que está difícil, né, viver no Brasil assim. Quem não gosta de uma boa piada? Eu gosto de brincar aqui com o cearense, aqui, o Gil cearense, o Cabra da Peste aqui do Rio Grande do Norte, o baiano, ligeirinho, o gaúcho macho pra caramba, tá, a dupla de goiano como se forma. A gente gosta dessa piada, mas você não pode fazer mais. Tem que tomar cuidado se alguém está te gravando, para o pessoal não entrar na justiça e acabar com a tua vida. Eu estou com o processo de danos morais, está em 500 mil reais em última instância. Tá? Se eu perder, eu vou ter que me virar como pagar. Olha só, eu respondi para uma televisão por que não ia numa parada do orgulho gay. Eu falei, porque acredito em Deus, na família e bons costumes. Começou numa associação que é conhecida como Associação de Lésbicas de Niterói, tá? Começou com 150 mil reais. Em segunda instância, acredite, segunda instância, o Ministério Público pediu arquivamento, o relator pediu arquivamento. E eu perdi por 3-2. Daí subiu, está no Supremo Tribunal Federal, contando juros e correção monetária, 500 mil reais. Quer dizer, você não sabe o que fazer mais, o que falar mais. Nós não podemos continuar agindo dessa maneira. Temos que lutar contra isso. E a liberdade de imprensa é muito importante, caso contrário, se você ficar refém de parte da mídia tradicional, você realmente não vive mais e você vai viver, não é sem informação, vai viver desinformado.